Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Os dons espirituais que Deus tem concedido a todos os salvos, a todos os membros da igreja. Aqui em Romanos 12, versículo 8, Paulo diz: ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Já o versículo 6 e 7 falam: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar, e se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então nós acabamos de ver 7 dons espirituais que Deus tem concedido a todos os irmãos da igreja. Nem precisa perguntar se você possui ou não um desses dons, porque de acordo com a palavra de Deus, você possui pelo menos um desses dons. E a minha intenção é ajudá-lo a descobrir qual é o seu dom, porque uma vez que você descobrir o seu dom, você vai ser muito mais útil na obra de Deus e até mesmo na vida que Deus tem lhe dado. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe à tua casa nesta manhã. O Senhor nos deu saúde, o Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu disposição física e espiritual para que estivéssemos aqui. E isso, ó Pai, nós devemos ao Senhor e por isso lhe agradecemos. Obrigado, ó Pai, pelo que já aprendemos, pelo que já ouvimos durante a escola bíblica dominical. E agora, meu Pai, o que há de vir, nós oramos, abra os nossos ouvidos e corações, ajuda-nos a entendermos a instrução de sua palavra. Abençoe todas as pessoas que vieram à igreja nesta manhã. E não nos deixe, ó Pai, ficarmos distraídos, mas que possamos ouvir atentamente ao ensino da palavra de Deus. Usa-me para ser uma bênção também nesta manhã, juntamente com a sua palavra. No nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém. Deus então tem concedido a todos os salvos um ou mais dons, para que sejam usados de 2 maneiras. Todo dom que Deus tem nos dado devem ser usados de 2 maneiras. Primeiro, para a glória de Deus. Nenhum dom foi dado ao crente para ser usado para a sua própria glória ou para o seu bel prazer. Mas o meu dom, seja ele qual for, precisa ser usado para glorificar a Deus. E segundo, para edificar o próximo, para o bem das pessoas. O meu dom não é para o meu bem, mas o meu dom é para o bem do meu próximo, daquela pessoa com quem eu convivo, dentro de casa, dentro da igreja ou em qualquer outro lugar. Deus me deu dons para a sua glória e para o bem de outras pessoas. Veja 1 Pedro 4,10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. E devido ao fato que a palavra dom se encontra no singular, há pessoas que acreditam que nós só recebemos um dom. E eu acredito também que nós recebemos apenas um dom, aquele dom especial de Deus para nós. Mas podemos desenvolver os outros também. Porém, haverá apenas um que é meu dom, e eu sei que ele será sempre mais forte que os outros dons. E como eu o recebi, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, então eu tenho que administrar o meu dom para o bem de outras pessoas
e para a glória de Deus. Se você é salvo, você possui nesta manhã um dom muito especial concedido por Deus. Você não o recebeu no dia do seu nascimento. Não se trata de um talento, não se trata de um dom natural. Você o recebeu no dia do seu nascimento espiritual, mas não no dia do seu nascimento físico. Podemos classificar os dons de 3 maneiras. A Bíblia fala de vários dons. São eles os dons de ministração, os dons de manifestação e os dons de motivação. Os dons de hoje, Romanos 12, são esses, de motivação, de motivar, de encorajar, de edificar as pessoas. Mas os dons de ministração são dons de liderança, dons de líderes, são dons especiais para a realização de obras ou de trabalhos especiais. Efésios 4:11 fala sobre as pessoas que precisam desse dom. São eles os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os professores ou doutores. São os líderes que Deus tem levantado dentro das igrejas. Mas apóstolos, só 12. Apóstolos, só aqueles primeiro 12 apóstolos que formaram os pilares da igreja e foram usados no início da igreja. Já os dons de manifestação foram sinais e milagres, também usados pelos 12 apóstolos nos primórdios da igreja. Eram concedidos por Deus, sem nenhuma preparação por parte das pessoas. O dom de línguas, o dom de curar, por exemplo, não havia nenhuma preparação. As pessoas recebiam aqueles dons de uma hora para outra. Mas já o dom de ensino, era preciso desenvolvê-lo. E os dons de motivação, aqui no nosso texto, foram dados a todos os membros da igreja. Isso não quer dizer que eu tenha os 7 dons de motivação, mas eu tenho pelo menos um deles. E todos nós possuímos esses dons. E se cada crente desenvolver o seu dom, nós teremos uma igreja completa e nós teremos uma igreja feliz. O problema dentro da igreja é que há pessoas que ainda não descobriram os seus dons e não estão praticando os seus dons. E por isso elas estão deixando uma lacuna dentro da sua igreja. Eu espero que ainda hoje Deus nos mostre qual é o nosso dom e que nós possamos usá-lo para a glória de Deus e para a edificação dos outros. São dons para estimular e encorajar o crescimento numérico e espiritual da nossa igreja. Quais são os dons de motivação e qual é o seu dom? São 7. Profecia, falamos sobre isso, eu diria 3 ou 4 quartas-feiras passadas. Ministério, que é o mesmo que serviço. Ensino, nós falamos sobre ensino e exortação na última quarta-feira. Hoje nós vamos falar de contribuição e, nos próximos cultos, administração e misericórdia. São 7 dons que a igreja precisa para a sua edificação e crescimento. Um jovem senhor me telefonou e disse que ele estaria saindo de sua igreja, porque a igreja estava muito desanimada e ele não concordava com o novo pastor da igreja. Tratava-se de um jovem senhor com o dom de exortação, mas ao invés de encorajar e confortar as pessoas, ele achou melhor abandonar a igreja e sair do barco, antes que o barco afundasse. O que esse jovem senhor se esqueceu é que um dia ele será cobrado pela maneira como não usou o seu dom para ajudar a sua igreja, pois através do seu dom ele poderia ter ajudado a igreja a reverter aquele desânimo. Deixe-me dizer-lhe que nós só saímos de uma igreja por questão doutrinária
e nunca por questão pessoal. Porque sempre haverá questões pessoais dentro de uma igreja. E nós, pela Bíblia, pela palavra de Deus, passamos por cima dessas questões. Amém, irmãos? E nós usamos o nosso dom para edificar e abençoar aquela igreja. No dia do tribunal de Cristo, Jesus irá cobrar dos crentes a maneira como cada um usou ou deixou de usar o seu dom. Veja o que a palavra de Deus promete. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Portanto, no tribunal de Cristo, nós seremos julgados pela maneira como usamos ou não usamos o dom que Deus nos deu. Se cada membro da igreja desenvolvesse o seu dom, teríamos uma igreja completa. Qual é o seu dom? Será que é o de profeta? Profeta é aquela pessoa que prega a palavra de Deus com autoridade e convicção, mas cheio de amor. Ela discerne bem entre o certo e o errado e não tem medo das consequências. Nós temos alguns profetas aqui dentro da nossa igreja. Os jovens dizem deles, lá vem chumbo grosso. Os profetas sem amor é um fariseu, mas com amor ele é um Jeremias ou um João Batista. Amém, irmãos? O servidor é aquela pessoa que não gosta de aparecer, mas está sempre ajudando as pessoas nos bastidores. Ela faz serviços que ninguém gosta de fazer. Ela lava os banheiros, ela varre a calçada da igreja. O perigo é quando ela começa a cobrar as pessoas pelos favores que foram feitos. Aí ela perde todos os seus galardões, porque não fez para Deus, fez para o homem. A igreja precisa de muitos servidores, e a igreja precisa de poucos profetas. Preste atenção nisso. Nós precisamos de profetas, mas bem menos do que de servidores. A igreja precisa de muitos servidores. A igreja cheia de profetas, ela não vai para frente. Mas a igreja cheia de servidores, ela vai para frente. O professor é aquele que pesquisa e descobre os princípios bíblicos mais importantes para as nossas vidas. São estudiosos e eles têm um entendimento extraordinário das Escrituras. No entanto, ele precisa ter cuidado com o tédio e o academicismo. Ninguém suporta uma aula ou um professor o tempo todo. Ele precisa ser mais prático. E o professor precisa evangelizar. Ele precisa gostar mais de pessoas do que de livros. E o exortador, que foi o último dom que nós vimos, é aquela pessoa que sempre tem a palavra certa e na hora certa. Ela sabe encorajar e motivar os perdidos, os desanimados e os afastados. Provérbios 15, 23 diz: o homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Este é o papel principal dos pais. Você pega um pai que é profeta e professor o tempo todo, e ele não vai levar os seus filhos muito longe. Mas você pega um pai que é um exortador, ele vai levar os filhos para o céu. Amém, irmãos? Ele vai levar os filhos para o céu. Por isso a igreja precisa também de exortadores, pois há muitas pessoas desanimadas em nosso meio. O perigo, porém, é que sem cuidado, o exortador se torna bisbilhoteiro e arrogante, e ele pensa que é o dono da verdade. Então, para cada dom existe um perigo. Para cada dom existe, eu diria, um calcanhar de Aquiles. Deus tem nos dado um dom, e que maravilha, mas nós temos que ter cuidado. Desses 4 dons que nós já vimos, já estudamos, qual é o seu dom? Talvez não seja nenhum deles, mas um dom será mais natural que os outros, porém todos os dons precisam ser desenvolvidos. Eu sou da opinião
que cada um de nós tem apenas um dom, que é o mais forte, que é o mais natural, mas que todos os demais deveriam ser desenvolvidos. O ideal é que nem mesmo a nossa esposa saiba dizer qual é o dom mais forte em nós. Isso significa que nós estamos desenvolvendo todos eles. Mas é importante que você saiba qual é o seu dom. Hoje nós vamos falar sobre o dom da contribuição. Já ouvi pessoas orando: ó Deus, dá-me o dom de profecia. Eu quero pregar a sua palavra com autoridade e convicção. Eu quero convencer as pessoas do erro. Já ouvi pessoas orando pelo dom de ensino. Eu quero ser um professor exímio. Eu quero transmitir a palavra de Deus com clareza. Já vi pessoas orando pelo dom de serviço. Senhor, eu quero servir ao próximo. Eu quero exortar, encorajar as pessoas, mas poucas pessoas oram pelo dom de contribuição. Ó Deus, eu quero dar mais e mais. Eu quero contribuir mais e mais para a causa do Evangelho. Mas Paulo fala que é um dom. Ele diz: o que reparte, faça-o com liberalidade. A expressão repartir só aparece 5 vezes no Novo Testamento. E ela possui pelo menos 3 significados diferentes. E o primeiro é esse: repartir os nossos bens materiais. Você gosta de repartir os seus bens materiais? Você gosta? Certa vez eu estava conversando com alguns irmãos e explicando que eu conhecia crentes que doaram seus pertences para a obra de Deus, uma casa, um carro. E dentre aqueles irmãos com quem eu estava falando, um deles levantou as mãos e disse: pastor, eu não gosto de me desfazer de nada que eu conquistei. Eu achei que aquela observação foi fora de hora, não era necessário dizer aquilo. Mas um ano mais tarde, aquela mesma pessoa perdeu o seu bem por outras causas. Eu prefiro 1000 vezes doar um bem do que perder um bem. Amém, irmãos? Porque se eu estou doando, eu não estou perdendo, eu estou investindo. Mas é preciso ter esse dom, o de repartir os seus bens materiais. João Batista disse: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. O apóstolo João disse: quem pois tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? E Romanos 12:8 está falando exatamente sobre o dom de repartir os nossos bens materiais, para que outras pessoas no corpo de Cristo possam ser abençoadas como nós. É um ato voluntário, não é um decreto governamental, mas um decreto do coração. Geralmente, a pessoa que tem o dom de servir vai ter o dom de contribuir, e a pessoa que tem o dom de contribuir vai ter o dom de servir, porque esses 2 dons andam de mãos dadas. Alguns anos atrás, 2 irmãos de nossa igreja foram visitar uma família onde havia várias crianças. E lá eles encontraram muitas necessidades. O pai tinha acabado de ser assaltado pelo próprio filho, que era um viciado em drogas. Então, com o coração quebrantado, aqueles 2 irmãos conversaram e eles, entre os 2, levantaram uma boa oferta e fizeram a doação para aquele pai de família. E alguns meses depois, o pai de família morreu com um câncer no estômago. Mas aqueles 2 irmãos se sentiram muito felizes, porque tiveram a oportunidade de ter ajudado aquele homem. Então é desse dom que nós estamos falando. Deus promete em Hebreus 6:10, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Eu sei que há muitas pessoas no mundo precisando de ajuda,
mas as pessoas que Deus tem colocado debaixo do meu amor estão no Templo Batista Maranata. Amém, irmãos? Eu não posso ajudar a todos, mas eu posso ajudar alguns que Deus tem colocado debaixo dos meus olhos. Todo crente espiritual contribui com os dízimos e a promessa de fé para missões, mas são poucas pessoas que dão além do dízimo. Para dar o dízimo, basta ser obediente à palavra de Deus, mas para dar além do dízimo, é preciso ser generoso, é preciso ter o dom de contribuição. A revista Veja publicou que, apesar do crescimento da renda nos últimos 10 anos, as doações para as instituições filantrópicas caíram no Brasil. A revista constatou que as pessoas gastaram bastante, mas consigo mesmas, e não para ajudar os outros. Não é à toa que Deus está deixando de abençoar o Brasil, e nós estamos de volta com a inflação. Pergunte para a dona de casa. Não é à toa que nós estamos à beira de uma recessão novamente. Por quê? Porque o povo não soube ser generoso com a generosidade de Deus. E infelizmente a história se repete dentro da igreja. Geralmente a igreja não acompanha a prosperidade financeira de seus membros. Você pode observar que os membros estão prosperando, carros novos, casas novas, bons empregos, glória a Deus! Mas a igreja continua com dificuldades em todas as áreas, principalmente em missões. Fiquei sabendo de um casal de nossa igreja que saiu para uma segunda ou terceira lua de mel, mas a esposa ficou muito constrangida quando ela viu o valor que eles iriam gastar no hotel com aquela viagem. E o constrangimento dela foi tão grande que o marido precisou prometer que, voltando para Goiânia, iria doar à igreja o mesmo valor que eles estavam gastando na segunda lua de mel. Aí, realmente ela aproveitou a lua de mel e foi mais mel do que tudo. Graças a Deus por esposas assim, amém, irmãos? Por outro lado, pessoas saem da igreja quando nós começamos a falar de missões, promessa de fé ou campanha para a quinta igreja. Como que você explica isso? É falta do dom de contribuição, é falta de generosidade. O que eu vou dizer, eu digo só para a nossa igreja. Como missionário, que eu sou há 20 anos, que recebe sustento de outras igrejas para não ser pesado a esta igreja, eu posso dizer nesta manhã perante Deus e perante todos vocês, que eu tenho investido muito mais na obra de Deus do que em minha família, do que em minha vida. Honestamente, eu poderia usar praticamente todo o dinheiro que passa pelas minhas mãos para o meu próprio benefício. Mas eu sei, irmãos, que todo o dinheiro que passa pelas minhas mãos, eu tiro só o suficiente para a minha sobrevivência, e eu sei que tudo mais pertence à obra de Deus. Mas a pessoa que não é generosa, ela está recebendo dinheiro em um saco furado. Ela terá que gastar com tratamentos médicos, ela terá que gastar com problemas mecânicos e de manutenção, além de pagar advogados um dia para os filhos, ou por outras razões. O profeta Ageu disse: semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Não há contentamento para a pessoa que não é generosa, mesmo que ela seja rica. Portanto, devemos repartir nossos bens materiais. Segundo, repartir nossos dons espirituais. Paulo fala sobre isso também em Romanos 1:11. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Perceberam? Paulo usava o seu dom para confortar as pessoas.
para ajudar as pessoas. E ele tinha mais que um dom, com certeza, mas veja qual era o objetivo dele: repartir esse dom com outras pessoas a fim de confortá-las. Barnabé, cujo dom principal era o da misericórdia, introduziu Paulo na igreja de Jerusalém quando ninguém acreditava em Paulo, na conversão de Paulo. E o mesmo Barnabé ajudou a recuperar a fé de João Marcos, quando Paulo mesmo queria distância de Marcos. Veja então que nós devemos usar o nosso dom para edificar, para confortar as pessoas, para abençoar a nossa igreja. Mas o egoísmo não deixa. Temos muitos ciúmes do nosso tempo, temos muitos ciúmes do nosso dinheiro e principalmente do nosso lazer. Nós somos crentes, nós pertencemos à igreja, desde que não mexam com o nosso tempo, com o nosso dinheiro ou com o nosso lazer. Vivemos para nós, um pouquinho para a nossa família, um pouquinho para os amigos mais chegados, mas não temos tempo para mais ninguém. Irmãos, sabe do que a igreja mais carece nesta manhã? A igreja carece dos dons dos irmãos. Mas muitas vezes ela não pode contar com esses dons. Será que é sinal dos últimos tempos? Eu creio que sim. Veja o que Paulo disse: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de quem? De si mesmos. Vamos ser sinceros, nesta manhã você se ama mais do que a Deus, você se ama mais que ao próximo. Homens amantes de si mesmos. Por isso que a igreja, a obra de Deus, não consegue contar com os dons de seus filhos, de seus irmãos, de seus membros. Avarentos e presunçosos. Que pena, porque o cristão, ele deveria ser a pessoa mais generosa do mundo, mas infelizmente não o é. E terceiro, repartir o evangelho. É repartir os bens materiais, repartir o nosso dom e o evangelho, que é a salvação em Cristo. Paulo também diz: assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. Paulo, ele era um crente completo. E como que é o crente completo? Primeiro é aquele que investe financeiramente na obra de Deus. Ele sabe que o que Deus tem colocado nas mãos dele é para ser usado para a glória de Deus, para o bem dos outros. Depois ele usa os seus dons para a edificação da igreja. E ainda, ele prega o evangelho para os perdidos. Este é o crente completo. E essas pessoas estão hoje nas equipes de visitação da nossa igreja. E ainda pregam a palavra de Deus durante a semana para os seus colegas de trabalho, vizinhos e até pessoas estranhas com quem tem contato. Nós temos na igreja um professor de uma faculdade, e ele usa a sala de aula para evangelizar, para pregar o evangelho. E ele já foi questionado por outros professores, porque isso não é ético. Mas em outras palavras, ele respondeu para os seus colegas: vocês pregam o seu estilo de vida na sala de aula, porque eu não posso pregar o meu. E esse é o meu estilo de vida, amém, irmãos? O evangelho do Senhor Jesus Cristo. Parabéns para esse professor, pois a palavra de Deus diz que pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Repartir o evangelho faz parte do dom de contribuição. Por isso, a pessoa que tem dificuldade em contribuir suas finanças, terá dificuldade em contribuir com o evangelho. Pregar o evangelho. Ninguém se importa em ser um profeta, até há muitas pessoas querendo ser profetas. Professor então, mas poucos desejam o dom de contribuir. Ó Deus, me ajude a ser mais generoso, me ajude a contribuir mais e mais, através de dízimos, oferta para os missionários,
poucos oram desta forma. Mas, se você acha que tem o dom de contribuir, existe um perigo também. E o perigo principal é pensar que está dando demais para Deus. Irmãos, ninguém consegue dar para Deus mais do que tem recebido de Deus. Mas há pessoas que abaixam os dízimos e a promessa de fé, porque acham que estão dando demais para Deus. Um desses disse para o meu sogro: eu vou abaixar o meu dízimo, porque eu estou dando demais para Deus. Meu sogro disse: então eu vou orar, que Deus também abaixe os seus ganhos. Alguns anos depois, esse homem morreu ainda jovem, quando foi fazer um exame simples de coração. Se nós abaixamos o que nós contribuímos para Deus, então Deus tem o direito de abaixar o que Ele contribui para nós. Você não acha verdade? Outro perigo é cobrar pelo que fez. É cobrar pelo que fez. E pior ainda, é contribuir para ser visto e reconhecido. Em nossa igreja, os pastores não sabem quem são os dizimistas e muito menos os valores que são doados. Pastor, mas não é sua prerrogativa? Claro que sim, eu poderia ter acesso a essas informações, mas não tenho, nunca tive e nunca quero ter. Por quê? Porque você está contribuindo para Deus. Isso é entre você e Deus. Não é para ser visto, amém, irmãos? Não é para que outros saibam o que você está fazendo. Basta que Deus saiba o que você está fazendo. Portanto, quando o pastor está pregando sobre dízimos, ensinando sobre ofertas, ele não tem ninguém na mente, ele não sabe sobre a vida financeira de ninguém, a não ser o fato que ninguém é pobre demais que não possa contribuir para a obra de Deus. E existe o jeito certo de contribuir e o jeito errado. O jeito certo é esse: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com... Para ser alegre, você precisa desenvolver o dom de contribuir. O avarento é uma pessoa triste, é uma pessoa de semblante pesado, mas o generoso é uma pessoa de semblante alegre e feliz, porque ela não é apegada aos bens materiais, e ela colocou os seus valores nos valores eternos. Quem é a pessoa com maior dom de contribuir que você conhece? Jesus Cristo, amém, irmãos? Jesus Cristo. Veja, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. De todos os dons, eu acho que contribuir é o que nos faz mais parecidos com Jesus Cristo e com Deus o Pai. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que é impossível amar sem dar. É impossível amar sem contribuir. É impossível. Quando se ama, se investe. Eu invisto na vida de minhas filhas, pago tudo que for preciso: escola, saúde, roupas, comida, porque eu as amo. E assim também, se você ama a Deus, se você ama o próximo, se você ama a sua igreja, se você ama missionários, você vai repartir os seus bens materiais, os seus dons espirituais e o Evangelho de Cristo. Em outras palavras, você não vai fazer apenas a sua obrigação, mas você vai além da sua obrigação. Esse dom, o dom de contribuição, é um dom que tem sido mal utilizado. Fiquei sabendo, desde que voltei dos Estados Unidos, que há lugares, eu nem vou chamar de igrejas,
lugares que estão vendendo lote no céu. E eu não sei se eu fico mais indignado com esses lugares, com esses charlatões, ou com as pessoas que acreditam neles e compram esses lotes. Eu não sei com quem eu fico mais indignado. Há lugares que estão vendendo água do Rio Jordão. Isso não é dom de contribuição, isso é dom de tolice. Dom de contribuição é quando você investe no lugar certo, na obra certa. Amém, irmãos? Dom de contribuição é quando você faz para Deus, não esperando nada em troca, a não ser a satisfação de Deus. Então, por que não orar que Deus nos dê esse dom de contribuição? Talvez desde a última promessa de fé, você abaixou as suas ofertas, ou deixou de dá-las. Pastor, como que o senhor sabe disso, se o senhor não olha para os valores que são doados? Porque eu sei que as ofertas diminuíram. 20%. Diminuíram 20%. Será que os nossos ganhos diminuíram 20%? Os dízimos diminuíram 10%. Então isso significa que Deus está abaixando os nossos ganhos, ou nós estamos abaixando as nossas ofertas. Esse dom é deveras importante, porque as pessoas generosas são as pessoas mais felizes do mundo. Não são apegadas aos bens materiais, não são apegadas a este mundo, são apegadas a Deus e aos valores eternos. Vamos orar por esse dom nesta manhã? Oremos.